Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 14 de junho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou a mais de 5 milhões de doses aplicadas na população gaúcha. A gente chegou aqui a 5.386.000 doses, sendo que um pouco mais do que 3.750.000 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina e 1.627.000 pessoas já estão completamente vacinadas, já completaram o esquema vacinal. Então aqui tem uma pequena preocupação que eu já queria começar falando, que muitas pessoas não estão fazendo a segunda dose. Olha só, mais da metade das pessoas que fizeram a primeira dose não fizeram a segunda dose. A metade de 3.700.000 é 1.800.000 e pouco. Então é menos da metade que já recebeu a segunda dose. Claro que tem muitas pessoas que não estão atrasadas aqui, mas também tem uma boa parte dessas pessoas aqui que deveria ter recebido a segunda dose e não voltou. Então, gente, primeiro de tudo, conscientizar. A gente precisa conscientizar essas pessoas que completar o esquema vacinal é essencial para a imunização. Se conhece alguém que só fez uma dose e não é Coronavac, porque a Coronavac está difícil mesmo de conseguir a segunda dose, acho que só na semana que vem, então fala para essa pessoa ir lá completar o seu esquema vacinal, porque é muito importante, beleza? Mas enfim, vamos continuar. Aí, então, a gente já recebeu no estado um pouco mais do que 7 milhões de doses e tem aqui 1.744.000 doses guardadas, né, em estoque para a gente completar esse esquema vacinal e também para iniciar novos grupos. Agora, nessa semana, como é que essa semana foi em comparação com a semana passada? Essa semana a gente recebeu um pouco menos de doses do que a gente está acostumado. A gente recebeu aqui 365.000 doses, quando a média das últimas 8 semanas era de 440.000 doses. Ou seja, diminuiu 17% em relação a que a gente está vendo a nossa média de recebimento. Doses aplicadas em primeira dose, a nossa média foi bem acima, a média é 225.000 doses por semana. Essa semana a gente conseguiu 430.000 novas pessoas entrando aqui na primeira dose, só nos últimos 7 dias, um aumento de 91% em relação a essa média das primeiras doses. E mesmo em doses totais, a gente aplicou bem acima da média, a gente aplicou quase 500.000 doses, sendo que a nossa média é de 358.000 doses, então aqui 37% a mais do que a nossa média. E a meta de vacinação, a meta de vacinar toda a população adulta, 8.900.000 gaúchas, pelo menos com uma dose até 1º de outubro, né? O chamado leilão da vacina, que a gente entrou com essa meta aqui. Então a gente faltaria vacinar um pouco mais do que 5 milhões de pessoas em 16 semanas, e a conta é simples, a gente precisa vacinar 321.000 pessoas em dose 1 por semana. Observação, essa semana a gente conseguiu ultrapassar a meta, e bem ultrapassado, mais de 50% de sobra, de folga, mas só que na média das últimas 8 semanas ainda precisa aumentar, e precisa aumentar bastante para chegar nessa média. Mas só que a gente não adianta só aplicar doses, né? A gente precisa também receber doses. Eu fiz uma conta aqui muito simples também. O dobro disso daqui. Se a gente receber 642.000 doses por semana, provavelmente a gente consiga vacinar 321.000 pessoas com dose 1 por semana e mais umas 321.000 pessoas com dose 2 por semana. A conta correta de quantas doses a gente precisaria receber, ela não é tão simples assim de fazer vezes 2, mas é na faixa desses 640. Talvez seja um pouquinho mais, talvez seja um pouquinho menos, mas não vai fugir muito desse número, por isso que eu fiz uma conta mais simplificada aqui. Então, essa semana a gente ficou abaixo do que a gente precisava para a meta. A gente precisava estar recebendo aqui na faixa de 600.000 doses, recebeu menos de 400.000 doses. Mas acredito, vamos lá, vamos ser otimistas, eu acredito que a gente consiga sim receber essas 600.000 doses por semana lá por julho, que a gente vê todos os indícios dizendo que julho vai ser um mês
muito bom para vacinação no Brasil, que a gente vai receber muitas doses. Junho ainda vai estar mais ou menos truncado assim, mas julho eu espero que seja um mês maravilhoso para a gente no sentido da vacinação. Vamos lá, vamos continuar. Agora, em relação aos casos de Covid-19, essa semana a gente chegou aqui a 1.148.000 casos confirmados. E a gente olha aqui, visualmente já vê que essa semana teve um avanço um pouco maior do que as semanas anteriores. E quando a gente pega o número e bate o olho, a gente vê que não foi tão um pouco maior, foi bem maior. Entraram 37 mil novos casos confirmados, sendo que nas últimas semanas, nenhuma semana tinha passado muito de 30 mil. A gente teve a última semana acima de 30 mil aqui, entre 25 de abril e 2 de maio. Então essa semana é uma semana que trouxe aceleração para os casos. Mas agora, quem está ligado no canal observou que nessa semana, na sexta-feira, Porto Alegre recebeu mais 5 mil casos de Covid. Então, talvez não seja 37, talvez seja 32. Então, é muito importante a gente observar de quando são esses 37 mil casos. E se a gente observar aí o represamento da semana anterior para essa semana, a gente vê que esses casos, infelizmente, não são os casos de Porto Alegre, não são aqueles 5 mil casos. É um avanço real, porque eles estão muito concentrados aqui, na semana entre o dia 28 e o dia 5. Eles estão muito aqui nessa semana, então não são aqueles casos represados de Porto Alegre que estão fazendo essa semana ser uma semana acelerada. Inclusive, se a gente pegar aqui a discrepância da Secretaria Municipal para a Secretaria Estadual, a gente vê que ela, inclusive, aumentou. Olha só, hoje a Secretaria Municipal da Saúde já conhece 154 mil casos, a Secretaria Estadual só conhece 131 mil casos de Porto Alegre. Faltam 23 mil casos de Porto Alegre não entraram no sistema do estado, tá, gente? Então, só para a gente ter essa noção. Agora, então, a gente teve esse avanço, mas só que, o que eu tô achando? Esse avanço aqui, a gente sabe que o estado é muito represado. A gente sabe que esses dados aqui, eles são bastante represados. Eles indicam algum aumento já mais passado. E aqui tem um pouco dessa explicação desse aumento na quantidade de pacientes em UTIs. Provavelmente as próximas semanas que a gente observar, a gente vai ver esses números aumentarem, mas vai estar refletindo uma realidade que os leitos de UTI terem aumentado aqui faz umas 2 ou 3 semanas, já estavam nos contando. Então, hoje é uma semana muito importante, dia 14 de junho. Ó, se no final de junho a gente não tiver estabilizado, significa que continuou crescendo. Porque agora os leitos de UTI a gente tem uma notícia boa. Parece que deu uma estabilizada até uma diminuída, tanto leitos de UTI quanto leitos clínicos no estado. Deu uma melhorada em relação à semana passada, mas ainda não dá para a gente sair comemorando. Talvez a gente esteja esperando aí nas próximas semanas mais aceleração. Vamos ver, tomara que não. Mas então, aqui os novos casos por dia. Essa semana a gente teve um dia com quase 10 mil casos, lembrando que o recorde até hoje é 12 mil casos no mesmo dia no estado, e a gente teve esse avanço de mais de 30% em relação às semanas anteriores, uma média de 5.300 casos todo dia no Rio Grande do Sul. E aqui, casos ativos, claro, deu uma subida, a gente saiu de 14 mil para quase 19 mil casos ativos, claro que é por causa desse aumento que teve no total de casos, e os óbitos, a gente chegou a 29.672 óbitos. E eu tenho aqui outra má notícia. Infelizmente, a gente viu reversão da tendência. É uma reversão bem forte. A gente estava aqui numa tendência de desaceleração dos óbitos, com exceção dessa semana, que deu uma leve subidinha. Quase isso daqui não é subida, isso aqui é flutuação. A gente estava com uma tendência de decrescimento. E essa semana quebrou toda a nossa brincadeira. Tá certo que talvez tenham óbitos dessa semana anterior, mas mesmo assim a média dessas 2 semanas ainda é um pouco acima da média dessas últimas 3. Então teve realmente avanço no número de óbitos, infelizmente. Provavelmente fruto do aumento das UTIs, do colapso local, não generalizado, mas várias localidades semana passada estiveram com as suas UTIs acima de 100%. Isso gera
óbitos. Infelizmente, não tem o que dizer aí, essa é a realidade. Testes realizados, pessoal, vamos lá, vamos falar uma coisa boa. Olha só. Metade dos testes realizados, um pouquinho menos da metade, mas enfim, metade dos testes realizados pela primeira vez em meses foram PCR. A gente estava vendo sempre 70% teste rápido, 30% PCR. Essa semana parece que as promessas que a gente viu lá no início da semana, no meio da semana passada, começaram a se cumprir, que iam aumentar, ampliar a testagem com o PCR. Finalmente parece que estão fazendo a coisa certa, né? Para não dizer que estão me ouvindo, mas só que estão fazendo a coisa mais certa. Tem que aumentar mesmo a testagem PCR. E olha só o que aconteceu, que inexplicável, né? Positividade caiu. Automaticamente a positividade baixou de 20%. A positividade estava lá no 33%, semana após semana após semana. Essa semana a positividade baixou aqui para 18,2%. É um recorde, pessoal, recorde semanal da positividade do teste PCR no Rio Grande do Sul. É uma positividade boa? Não, ainda não. Mas só que para quem estava no 33% de uma semana para outra, chegar no 18%, é um esforço colossal e é um grande feito. Então, continuar aqui tentando baixar mais. Se a gente chegasse nos 10%, aí sim a gente estaria na faixa recomendada pela OMS. E observar aqui, né? 85 mil testes PCR, um total de 170 mil testes. Semana passada, o total de testes foi 90 mil. Então, essa semana realmente a gente viu um esforço da Secretaria Estadual da Saúde para ampliar a testagem no estado, algo que já deveria ter sido feito há muito tempo, mas enfim, antes tarde do que nunca. Inclusive, a gente viu aí o aeroporto Salgado Filho fazendo uma barreira sanitária com testagem. Claro, não adianta a gente pegar e medir pacientes sintomáticos, né, pessoal? A gente tem que medir para ver se a pessoa tem o vírus ou não. E também os caminhoneiros começaram a ter um programa de testagem, até por isso que diminuiu a positividade. Mas enfim, a gente tem que pegar e focar realmente na testagem como método de prevenção, não como método só da gente ver o que está acontecendo, né? E aqui os protocolos, vou ter sempre esse hábito: ambientes bem ventilados, máscara PFF2, não esquece do site PFF para todos, não tenho 2.com. Então, não usar máscaras artesanais, ou se for utilizar máscaras artesanais, por cima de máscaras cirúrgicas, não aglomerar, lavar as mãos e usar álcool gel, que é bom, mal não faz, e assim que puder se vacinar, pessoal. Vamos lá, a vacinação está aumentando e a gente tem que se vacinar assim que possível. E, de novo, reiterando, conscientizar as pessoas da segunda dose, ela é fundamental, tá, pessoal? Bem, essa semana era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.